O despertador ainda não tinha soado quando meus olhos se abriram naquele sábado de outubro. Os primeiros raios de sol do dia insistiam em se infiltrar pela fresta entre as cortinas pesadas, desenhando uma linha dourada no assoalho. Levantei-me com cuidado, deslizando para fora da cama sem fazer barulho para não acordar Romano. Ele dormia de costas para mim, o corpo relaxado, a respiração tranquila e ritmada. Por um instante parei para observar seu perfil tão familiar. A testa alta, o nariz reto com uma suave elevação quase imperceptível, os fios prateados que começavam a surgir nas têmporas. 23 anos ao seu lado. Precisa parar essas madeixas, notei automaticamente, enquanto fechava a porta do quarto com delicadeza. Na cozinha, coloquei a chaleira no fogo e me aproximei da janela. A cidade de Ekaterimburgo despertava aos poucos. Lá embaixo, no pátio do nosso prédio de 5 andares, já se moviam as silhuetas daqueles que madrugavam. Dona Zina passeando com seu pequenino cão da raça Pinscher, o zelador Rovan varrendo as folhas secas que o outono havia derrubado. Um sábado comum no início de outubro, mas que para mim carregava algo especial. Há tempo eu planejava aquela surpresa, um dia na nossa casa de campo, um lugar que não visitávamos juntos havia mais de 2 meses. Ultimamente Romano sempre arranjava desculpas. Ora era o trabalho, ora o cansaço, ora o clima não ajudava. No passado, porém, de primavera até o final do outono, não perdíamos um único sábado sem ir para Koltzovo. Aquela propriedade, herdada dos pais dele, era nosso refúgio, um lugar onde cada canto guardava memórias. Sorri ao lembrar de Vika, ainda criança, correndo entre as macieiras atrás de borboletas, de Mashenka fazendo lição de casa na velha varanda, com os cadernos apoiados numa mesinha gasto pelo tempo, das noites em que eu e Romano nos sentávamos sob as estrelas, saboreando vinho e sonhando com o futuro dos filhos. Balancei a cabeça, afastando as lembranças. Precisava me apressar antes que ele acordasse. Hoje Romano iria para a casa de campo. Sozinho, como disse, para fechar a temporada e deixar tudo arrumado antes do inverno. Mas eu tinha um plano. Chegaria depois com almoço e vinho para surpreendê-lo. Lavei o rosto rapidamente, vesti um roupão e comecei a preparar a comida. Primeiro, o bor, seguindo a receita da minha sogra, Nina Petrovna, que Deus a tenha. Enquanto cortava os legumes, recordava como aquela mulher forte, porém injusta, me ensinou, ainda jovem noiva, os segredos da vida a dois. O caminho para o coração de um homem passa pelo estômago, valia, ela costumava dizer. E meu Alexandre, assim como o filho, adorava um bor bem encorpado. Quando os ingredientes já cozinhavam lentamente, exalando um aroma que enchia a cozinha, preparei a massa para uma torta de maçã. Era minha especialidade na casa de campo, com canela, baunilha e maçãs colhidas do nosso próprio pomar. Às 8h30, depois de guardar a massa na geladeira, me arrumei rápido e saí para fazer compras. Na adega de vinhos da esquina, sem hesitar, escolhi uma garrafa de Kindes Marauli, o mesmo que tomamos em nosso aniversário de 20 anos de casamento. O preço não era dos mais acessíveis, 1.500 rublos. Mas que importância tinha isso quando se tratava de agradar o homem que amo? A atendente Galina Stepanovna, que me conhecia há anos, aprovou com um aceno de cabeça. Boa escolha, Valentina Mikhailovna. Alguma ocasião especial? Ah, nada demais. Só quero fazer Romano feliz, respondi, sentindo o rosto esquecer por um instante que eu já passava dos 45. Ao voltar para casa, encontrei Romano acordado, preparando café. Bom dia, cumprimentou-me com um beijo rápido no rosto. Você madrugou hoje. Resolvi fazer uma torta, justifiquei, escondendo discretamente a sacola com o vinho no armário. Ele assentiu sem demonstrar grande interesse e voltou a olhar para o celular. Nos últimos meses esse havia se tornado um hábito. Antes, as manhãs de sábado começavam com abraços longos e cafés da manhã sem pressa. Agora, ele passava o tempo todo com os olhos grudados na tela, e bastava eu me aproximar para que bloqueasse o aparelho imediatamente. Suspirando, retomei os preparativos. Enquanto ele se arrumava para ir à casa de campo, terminei de assar a torta e finalizei o bor. Uma intuição de anos de casamento me dizia que algo não estava certo. Pequenas estranhezas tinham se acumulado. Atrasos no trabalho, aquele perfume Dolce & Gabbana que eu não comprará, a súbita paixão pela academia, ele, que antes zombava dos malhadores, agora ia 2 vezes por semana manter a forma. Pare com isso, repreendi-me mentalmente, enquanto enchia o termo com o bor. Ele está sob pressão com aquele projeto do condomínio Bir, a responsabilidade é enorme. É natural que esteja nervoso. Nesse momento, a voz de Romano interrompeu meus pensamentos. Vou indo, Val, devo voltar amanhã ao meio-dia, mais ou menos. Ele estava na porta da cozinha, impecável, recém-barbeado,
usando a camisa nova que eu lhe dera de presente de aniversário, e exalava aquele perfume desconhecido. Que tal eu ir com você? Perguntei de repente, embora isso arruinasse meu plano. Algo passou pelos olhos dele, aborrecimento? Medo? Mas desapareceu em seguida. Para que, Val? Vou fazer uns reparos, consertar o telhado que vazou depois das chuvas, vedar as janelas. Você ia se entediar. Eu poderia ajudar. Da próxima vez prometo. Ele me beijou novamente, desta vez nos lábios, mas de forma apressada, quase mecânica. Tchau, já vou. Quando a porta se fechou atrás dele, tirei o avental devagar e me sentei à mesa da cozinha. Uma dor surda apertou meu peito. Por que ele não queria que eu fosse? Antes, nossa casa de campo era o lugar onde descansávamos a alma, onde juntos capinávamos a horta, fazíamos churrasco, nos sentávamos na varanda ao entardecer. Estou envelhecendo, pensei de repente, observando as veias que se destacavam em minhas mãos. Será que ele simplesmente se cansou de mim? Levantei-me e fui até o espelho do corredor. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras, as primeiras rugas ao redor dos olhos, alguns fios brancos entre os castanhos, mas ainda conservava traços de beleza. Droga, murmurei. Romano sempre dizia que eu me parecia com a jovem Lyudmila Gurchenko. Sacudi a cabeça, como se pudesse afastar os pensamentos negativos, e retomei meu plano. A surpresa aconteceria, quer ele quisesse ou não. Às 10 horas, tudo estava pronto. O termo com o bor bem embrulhado em um pano, a torta de maçã acomodada em uma cesta especial, a garrafa de Kindes-Marauli envolta em papel decorativo. Até passei numa floricultura e comprei uma rosa vermelha, que fosse um símbolo do nosso amor. Vesti meu vestido azul escuro favorito, aquele de corte enviesado que, segundo Romano, realçava minhas curvas. Da caixa de joias tirei o anel de rubi que pertenceu à minha avó, a única coisa que me restara dela depois do acidente que me tirou a mãe. Use-o quando quiser dizer algo importante ao coração de quem ama, ela costumava repetir. Esta pedra guarda as palavras que a boca não consegue pronunciar. Hoje eu queria dizer muitas coisas, que ainda o amava, apesar do cansaço de 23 anos juntos, que percebia seu afastamento, mas estava disposta a lutar pela nossa felicidade. Que família não era só rotina, mas a capacidade de se redescobrir sempre. Um último olhar no espelho, um toque de batom, uma gota de perfume no pulso. Era a hora. A viagem até Koltsovo levou pouco mais de 1 hora. Dirigi minha velha Lada Kalina com cuidado, antecipando a alegria do reencontro. Pela janela desfilavam as paisagens de outono, o duro das bétulas, o vermelho intenso das folhas, as florestas que já perdiam sua densidade. Nossa casa de campo ficava na periferia do vilarejo, 15 hectares de terra, uma casa antiga porém sólida com sótão, galpões e 23 roseiras que Romano plantava a cada aniversário de casamento, uma por ano. Será que a 24ª sobreviveria ao próximo verão? Ao virar na estrada de terra conhecida, senti o coração acelerar. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Mais alguns metros e eu o veria, o abraçaria. Talvez, juntos, lembrássemos o quanto éramos importantes um para o outro. Mas ao me aproximar do portão da casa, um detalhe me deixou paralisada. A cancela estava entreaberta. Estranho. Romano sempre a trancava com cuidado. E ao lado de sua Toyota preta reconhecível entre 1000, havia um carro desconhecido, um Hyundai Solaris prateado. Será que algum colega passou por aqui? Pensei, enquanto uma sensação desagradável apertava meu peito. O vizinho, Nikolai Sergeyevich? Ou seria apenas um pressentimento ruim? Saí do carro devagar, segurando com força as sacolas, uma com comida, outra com vinho. Do alpendre vinham vozes, uma masculina e outra feminina. Parei por um instante, respirei fundo o ar fresco do outono, e com um gesto decidido empurrei a cancela. O ferrolho rangeu levemente. As sacolas pesavam em meus braços, a garrafa térmica com bora em uma mão, a torta e a garrafa de vinho na outra. Uma estranha sensação de não pertencer àquele lugar me invadia, como se eu fosse uma visita indesejada em minha própria casa. Os passos pela trilha familiar até o alpendre, antes tão seguros, agora pareciam incertos, como se o chão cedesse a cada passo. Dentro da casa, o calor era reconfortante. Romano sempre acendia a lareira primeiro, um hábito que carregava desde a infância, quando sua avó Ania lhe ensinava, aos 10 anos, a empilhar a lenha em cruz. Na varanda tirei o casaco, deixei as sacolas no banco e segui em direção à cozinha. O que vi me fez congelar no lugar. Sobre a mesa, pratos sujos, 2 travessas com restos de ovos mexidos, 2 xícaras de café pela metade, uma torrada com geleia quase intocada. Ao lado, um maço aberto de dunhil, cigarros caros que Romano havia abandonado 3 anos antes,
depois de uma longa conversa com o cardiologista. E como se não bastasse, um cinzeiro com 2 tocos de cigarro, um deles com batom vermelho vivo. Seriam os vizinhos, tentei me convencer. Nikolai Sergeyevich e Maria Ivanovna? Mas eu mesma não acreditava nisso. Maria não fumava e jamais usaria um batom tão chamativo. Foi então que ouvi um som vindo de cima, uma risada feminina clara e cristalina. Depois a voz de Romano, não dá para distinguir as palavras, mas a entonação. Tão doce, tão íntima. Outra risada. Minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na bancada para não cair. Lá no fundo, uma centelha de esperança ainda resistia. Preciso de uma explicação. Só preciso subir e verificar. A escada de madeira para o 2º andar, que nós 2 pintamos na primavera passada num tom quente de nós, agora parecia interminável. Cada degrau era como um golpe no peito. As vozes ficavam mais nítidas. E o que você respondeu? Uma voz feminina, jovem com um leve rouco. Disse que estava ocupado na casa de campo, fechando a temporada. Era Romano. Que voltaria amanhã. E ela acreditou? Claro. Ela sempre acredita. A última frase dele me atravessou como uma lâmina. Uma onda gelada subiu dos pés à garganta, cortando minha respiração. Ela sempre acredita. Aqueles 3 palavras destruíram 23 anos de vida em um segundo. A porta do quarto estava entreaberta. Nosso quarto. Aquele com a cama larga que compramos no 5º aniversário de casamento, com o edredom de retalhos que eu mesma costurei, com a foto dos nossos filhos na mesa de cabeceira. Empurrei a porta. Eles estavam sentados na cama, os lençóis amassados, os travesseiros espalhados. Romano, meu marido, meio vestido de jeans e camisa aberta. Ao seu lado, uma mulher ruiva, jovem, envolta num roupão de seda que mal cobria suas coxas. Na mesa de cabeceira, 2 copos e uma garrafa vazia de martini. O tempo parou. Fiquei ali na porta, sem sentir o corpo, sem sentir nada além de um vazio que se expandia dentro de mim, devorando tudo, a dor, a raiva, a humilhação. Só restava um frio penetrante que gelava até a alma. Valia. Romano se levantou de um salto, o rosto marcado pelo pânico. Não é o que você está pensando. A mulher puxou o roupão com um gesto brusco, tentando se cobrir. Seus olhos verdes, arregalados, revelavam medo. Minhas mãos se abriram sozinhas. A garrafa de Kesliar que eu havia trazido caiu no chão de madeira e se estilhaçou. O líquido escuro se espalhou como sangue, manchando as tábuas que nós 2 lixamos com tanto cuidado no verão passado. Valia, escute. Romano deu um passo em minha direção, estendendo a mão. É só um mal-entendido. Ela é parente, é ela. Recuei, evitando seu toque. Na minha cabeça só uma palavra martelava, fugir. Corri escada abaixo, pulando degraus. Na cozinha agarrei minha bolsa e as chaves do carro. Ouvi os passos apressados de Romano atrás de mim, suas tentativas de explicação, suas mãos tentando me segurar pelos ombros. Mas eu não ouvi as palavras. Só um zumbido nos ouvidos e o batimento desenfreado do meu próprio coração. Solte. Minha voz soou estranha, como se não fosse minha. Não me toque. Me soltei e saí correndo. A última imagem que guardei foi o rosto desorientado de Romano na porta e a mulher ruiva parada no topo da escada. Não me lembro de como liguei o carro nem de como saí pela estrada. As lágrimas nublavam minha visão, mas eu acelerava sem enxergar o caminho. Só quando o velocímetro marcou 110 km/h é que uma parte de mim despertou. Não posso me acidentar. Tenho filhos. Eles não podem sofrer por causa do que o pai deles. Freiei bruscamente no acostamento e desliguei o motor. Foi então que tudo desabou. Soluços sacudiam meu corpo. Gritava, batia com as mãos no volante e no banco, incapaz de liberar a dor que me dilacerava por dentro. Ela sempre acredita. O telefone na bolsa não parava de tocar. Romano. Não atendi. Que se afogasse em suas desculpas. Que se sufocasse com suas mentiras. Não sei quanto tempo fiquei ali, sentada à beira da estrada. Quando as lágrimas secaram, fixei o olhar em uma velha bétula no limite do campo, balançando ao sabor do vento de outubro. Estranhamente senti uma afinidade com aquela árvore, tão sozinha quanto eu, tão exposta a todos os ventos. Fragmentos de pensamentos passavam pela minha cabeça. 23 anos juntos, os filhos, o apartamento, os bens, para onde ir, o que fazer, como seguir em frente. Meus dedos, sem querer, tocaram o anel da minha avó. Esta pedra guarda as palavras que não conseguimos dizer, ela costumava repetir. Naquele momento não havia nada que eu quisesse dizer a Romano. Todas as palavras haviam virado cinzas. Liguei o carro e voltei devagar para a estrada. Não podia voltar para casa. Não agora.
Precisava de um refúgio, um lugar para esperar a tempestade passar, para reorganizar os pensamentos. Parei em um café de beira de estrada, lavei o rosto, bebi um pouco de água. No banheiro, diante do espelho rachado, vi meu reflexo. Olhos inchados, rímel borrado, lábios pálidos. De repente, uma onda de raiva de mim mesma me invadiu, pela cegueira, pela confiança ingênua. Ela sempre acredita. Meia hora depois, estacionada em frente a um shopping, abri o notebook no banco do carro e comecei a procurar um lugar para ficar. O dinheiro na conta não era muito, mas daria para o início. Um site de aluguel por temporada mostrou algumas opções. Escolhi a mais modesta, um apartamento de um quarto no bairro de Tusgorodo por 1.800 rublos por dia. A proprietária, uma senhora de olhos cansados, entregou-me as chaves sem fazer perguntas. O apartamento era pequeno, mas limpo, um sofá, um armário, uma mesa, uma TV, um micro-ondas. A cozinha dava para a avenida barulhenta, mas isso não me importava. Deixei minhas coisas e fui à Petiorocha mais próxima. Comprei o essencial: escova e pasta de dentes, shampoo, roupas íntimas, um pacote de chá, pão, queijo, presunto, pelmeni. A caixa registradora emitiu um comprovante de 2.300 rublos com a mesma indiferença de sempre. O telefone continuava a vibrar sem parar. Desliguei-o. De volta ao apartamento, fiquei muito tempo debaixo do chuveiro quente, como se tentasse lavar não só o suor e as lágrimas, mas também a memória daquela cena. A água escorria, levando consigo os últimos vestígios de uma vida que até algumas horas antes, eu achava que conhecia. Não era apenas o contato daquele dia que eu tentava apagar, mas todos os 23 anos de vida compartilhada. Envolta em uma toalha áspera que não era minha, sentei-me no peitoril da janela com uma xícara de chá forte entre as mãos. Olhei para a cidade à noite, e pela primeira vez senti que minha vida havia terminado. Tudo que era precioso, tudo que dava sentido à minha existência, revelara-se uma mentira. Eu me sentia como um barco abandonado, levado pela correnteza para alto mar, sem remos, sem vela, sem bússola. Sem perceber, adormeci ali mesmo, ainda com a xícara na mão. Acordei com a vibração do telefone, um sinal curto de SMS. Ao ligá-lo, vi 47 chamadas perdidas de Roman e 2 mensagens. A primeira: Valia, atende por favor. Precisamos conversar. A segunda, recém-chegada: Valia, não é o que você está pensando. Helena é filha da prima da minha mãe, de Voronezh. Ela está com problemas no casamento. Só estou ajudando. Liga para mim, por favor. Reli a mensagem várias vezes. Uma nova onda me invadia, mas não de dor ou mágoa. Era uma fúria gelada, cortante. Ele ainda mentia. Depois de tudo, continuava a mentir. Desliguei o telefone e me deitei no sofá duro, cobrindo-me com um cobertor velho. Do lado de fora, a cidade noturna seguia seu rumo, indiferente ao meu desespero. E em algum lugar, a 70 quilômetros dali, em nossa casa de campo, talvez meu marido ainda estivesse confortando sua parenta com problemas familiares. A noite naquele apartamento estranho pareceu interminável. Me revolvi até o amanhecer, afundando em um sono pesado e emergindo em uma realidade mais cruel que qualquer pesadelo. Por volta das 5 da manhã, joguei o cobertor para o lado e sentei-me na beirada do sofá, abraçando os joelhos. Lá fora, o cinzento amanhecer de outubro começava a despontar. A chuva batia monótona no beiral, borrando as silhuetas dos prédios em frente. O tempo combinava perfeitamente com meu estado. Úmido, sem alegria, sem esperança. Na cabeça, como um disco arranhado, repetiam-se fragmentos da cena do dia anterior. Cabelos ruivos na almofada, lençóis amassados, a garrafa quebrada espalhando-se pelo chão. E suas palavras: ela sempre acredita em mim. Sim, eu acreditava. Sempre, sem questionar, mesmo quando a intuição sussurrava que algo estava errado. Lembrei-me da viagem de trabalho a Tiumen em setembro. Roman voltou diferente, com um brilho interno que não via há anos, e me trouxe um perfume francês caríssimo, Givenchy, muito além do que costumava me dar. Na época fiquei feliz, achando que era um novo capítulo em nosso relacionamento. E aquele papel que encontrei no bolso de seu paletó quando ia levar a roupa à lavanderia. Um número de telefone com as iniciais EK. Ele explicou: é um contato de cliente, preciso ligar para um projeto. E eu acreditei. O mais doloroso é que o primeiro a desconfiar foi Vitya, meu filho de 22 anos. Ele viu Roman por acaso em um café Chocoladnitsa com uma mulher, jovem, chamativa, de terno social, contou-me naquela noite. O pai a apresentou como a colega Helena, mas eles não pareciam estar em uma reunião de trabalho. Roman riu das suspeitas do filho. O que é isso, Vitya? É um projeto com a Tecnostroy. Um encontro de trabalho normal. E as idas repentinas à academia, as camisas novas, os hábitos que mudavam,
o chuveiro matinal com o gel caro. Antes, ele se contentava com o sabonete comum e zombava dos homens que se enfeitavam como mulheres com potinhos. Tudo estava ali diante dos meus olhos. Eu simplesmente não queria ver. Por volta das 10 da manhã, o telefone tocou. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de atender. Romocha piscava no visor, o apelido carinhoso que eu mesma havia colocado, com um coraçãozinho nos contatos. Valia finalmente. Sua voz soava aflita. Onde você está? Não dormi a noite toda. Te procurei o tempo todo. Não, Roman. Não precisa. Minha voz saía seca, sem vida. Não precisa mentir. Não estou mentindo. Escuta, você entendeu tudo errado. Helena é realmente uma conhecida, mas não é o que parece. Ela é esposa do meu colega Andrei Petrovich, do departamento de projetos. Eles estão com problemas. Ontem você disse que ela era filha da prima da sua mãe, de Voronezh. Senti a amargura subir pela garganta. Houve uma pausa. Ele claramente não esperava que eu notasse a contradição. Ah, é. Eu não quis entrar em detalhes por mensagem. Na verdade, ela é de Voronezh, mas pelo lado do meu pai, e é casada com... Chega. Não aguentava mais. Simplesmente chega, Roman. Preciso de tempo para pensar. Não me ligue. Desliguei a chamada e desativei o telefone. Minhas mãos tremiam. O dia arrastou-se devagar. Andei pela pequena kitnet, ligando e desligando a chaleira, incapaz de me concentrar até nas ações mais simples. Minha mente era um nevoeiro. Algures no fundo do coração, ainda ardia uma centelha de esperança. E se tudo tiver uma explicação? E se for apenas um mal-entendido? Por volta das 2 da tarde, liguei o telefone novamente. Imediatamente chegaram notificações de chamadas perdidas e mensagens de Roman. Antes que eu lesse, o aparelho tocou. Valia, te imploro, me escuta. Sua voz soava quase desesperada. Eu explico tudo. Helena está em uma situação difícil. Entende? O marido a espanca. Ela procurava proteção. Na sua cama? Perguntei gelada. Não houve nada entre nós. Ela chegou cedo, muito abalada. Eu só ofereci um lugar para descansar. Apertei o botão de desligar. Os ponteiros do relógio marcavam os minutos. Lá fora a tarde de outubro encurtava. Os pensamentos giravam em círculos. De repente percebi que não conseguia ficar mais naquele espaço fechado. Precisava de ar, de movimento. O telefone tocou novamente quando eu já estava quase saindo para o carro. Valesha. Desta vez, sua voz soava irritada. Isso é um mal-entendido. Não sei por que você está fazendo tempestade em copo d'água. Essa mulher é uma parenta distante. Fugiu do marido alcoólatra, pediu abrigo por alguns dias. Roman interrompeu, sentindo uma calma estranha tomar conta de mim. Em um único dia, ela foi filha da prima da sua mãe, esposa do seu colega, parenta pelo lado do seu pai e agora é uma parenta distante novamente. Decida-se por uma versão. Desliguei sem esperar resposta. A decisão veio de repente. Iria para a casa de campo naquele instante. Pegar minhas coisas, levar o que era meu. Provavelmente já não estariam lá, mas eu precisava voltar àquele lugar para fechar o ciclo. A estrada até Koltsovo demorou mais que o habitual por causa da primeira neve do ano. Grossos flocos grudavam no para-brisa. Os limpadores mal davam conta. A paisagem lá fora era um cinza melancólico. As árvores já haviam perdido as folhas, e os galhos nos escureciam contra o céu crepuscular. Ao me aproximar do loteamento, senti um alívio ao ver que o carro de Roman não estava lá. Significava que ele havia ido embora. Estacionei e me dirigi ao portão quando ouvi um chamado. Valentina Mikhailovna, que bom que você veio. Era nossa vizinha, Maria Ivanovna, uma senhora de uns 60 anos, de olhos bondosos e lenço sempre amarrado na cabeça. Ela vinha apressada em minha direção, atravessando seu terreno com uma sacola pesada nas mãos. Olá, Maria Ivanovna. Tentei sorrir, mas os lábios não obedeceram. Ai, minha filha, você não está bem? Seus olhos examinavam meu rosto com preocupação. Está tão pálida, só estou cansada. Desviei o olhar. Vim buscar umas coisas. Eu estava esperando por você desde ontem, soltou de repente, baixando a voz, embora não houvesse ninguém por perto. Quis avisar. É aquela ruiva. Ela já não. Aquela não era a primeira vez que ela aparecia. Achei que fosse sua parente, até que, sem querer, ouvi uma conversa na varanda. No último fim de semana, senti o chão se abrir sob meus pés. Foi quando Roman disse que ia pescar com os colegas. Desculpe me intrometer, Maria Ivanovna baixou os olhos, envergonhada. Mas eu vejo que algo não está certo. Ela já esteve aqui 3, 4 vezes neste mês. Sempre chega sozinha, naquele carro prateado. Hyundai Solaris, murmurei automaticamente. Isso mesmo, confirmou a vizinha.
Veste-se com roupas caras, dá para ver que tem dinheiro, e ri o tempo todo, uma risada alta sem preocupações. Que depressão é essa? Depressão? Estremeci. Pois é, assentiu Maria Ivanovna. Ontem, sem querer, ouvi o Roman Alexandrovitch falando ao telefone com você. Disse que ela estava deprimida, que o marido a maltratava. Nada disso. A voz da vizinha endureceu. Ela é alegre como um pássaro, sempre bem vestida, impecável. Agradeci a Maria Ivanovna, contendo um tremor nas mãos, e segui até a casa. A fechadura da porta havia sido trocada. Minha chave não servia mais. Depois de 23 anos de casamento, pensei, com um sorrisinho amargo. De volta à cidade, fui direto para nosso apartamento no centro. Ao abrir a porta com minha chave, o primeiro lugar para onde me dirigi foi o quarto. Na caixa de joias sobre a penteadeira, guardava o anel da minha avó, minha coisa mais valiosa que não levei para Dasha no dia anterior, usando apenas uma cópia barata. O anel estava lá. Soltei o ar com alívio, coloquei-o no dedo e de repente lembrei-me da cena de ontem. A mulher ruiva, ao pular da cama apressada, ajustando o roupão com nervosismo, mexer em algo no dedo. Algo que brilhou. A compreensão repentina gelou meu sangue. Disquei o número de Roman. Por que você fez uma cópia do meu anel? Perguntei sem rodeios, assim que ele atendeu. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eu queria fazer um presente, sua voz tremia. Só uma cópia para ela guardar, mas ela recusou. Um anel com rubi, idêntico ao da minha avó. Senti a raiva subir como lava. Você deu a ela uma réplica da minha relíquia de família, valia? Não é bem assim, havia pânico em seu tom. Escute. Desliguei o telefone. Dentro de mim crescia um sentimento que nunca havia experimentado, uma determinação fria, cristalina. Chega de lágrimas, chega de hesitações, chega de acreditar em contos de fadas. Disquei o número da minha filha. Masha, é a mamãe. Preciso que você venha. E liga para o Vitia, peça para ele estar aqui também. Amanhã, às 18 horas. Precisamos conversar. Todos juntos. Desliguei e me aproximei da janela. A neve ainda caía silenciosa, pacífica. Amanhã saberei a verdade. Toda a verdade. E que Roman tentasse mentir na frente dos nossos filhos. Às 18 horas em ponto, entrei no apartamento. O silêncio dentro era estranho, carregado como o ar antes de uma tempestade. Tirando o casaco no corredor, parei por um instante, ouvindo as vozes abafadas vindas da sala. Mamãe, você chegou? Vitia surgiu no corredor e me abraçou com força. Seu rosto estava preocupado. Onde você estava? Ficamos preocupados. Precisava pensar, afaguei sua face. E por que vocês estão aqui tão cedo? Pedirá para chegarem às 6. O papai ligou, Vitia baixou os olhos. Disse que havia algum mal-entendido entre vocês, que precisávamos encontrá-la. Masha veio no trem noturno. Entrei na sala e me deparei com uma cena inesperada. Roman estava junto à janela, segurando uma xícara de chá, enquanto Masha, sentada na poltrona com os braços cruzados, tinha os ombros tensos. Pela postura, pela expressão, percebi imediatamente. Minha filha já desconfiava de algo. Mamãe, ela se levantou e me abraçou. O que está acontecendo? Papai está falando umas coisas esquisitas. Não entendo nada. Olhei para Roman. Ele mantinha os olhos baixos, mas sua postura traía uma tensão contida, como se estivesse pronto para se defender. Vamos todos nos sentar, tentei manter a voz firme. Nos acomodamos na sala, eu e as crianças no sofá, Roman na poltrona à frente. Estranhamente não sentia medo nem constrangimento. Só cansaço e a vontade de pôr fim à farsa que já durava tempo demais. Crianças, Roman começou, tentando se adiantar. Sua mãe entendeu errado a situação. Houve um lamentável mal-entendido. Deixe que eu mesma conte o que vi, interrompi. No sábado fui a Dasha com uma surpresa para o papai e o encontrei na cama com uma mulher jovem. Masha levou a mão à boca, sufocando um grito. Vitia levantou-se de um salto, cerrando os punhos. Pai, é verdade? Não é bem assim. Roman abriu as mãos em um gesto vago. Sim, Helena esteve na Dasha, mas não há nada entre nós. Ela é esposa de um colega meu, Andrei Petrovitch, do departamento de projetos. Eles têm problemas familiares. O marido a agride. Eu só estava ajudando como amigo. Na nossa cama? Masha cortou seca. Por que nunca ouvimos falar dela? Não queria envolvê-los nos problemas alheios. Roman esfregou a ponte do nariz, nervoso. É uma situação delicada. Espere, Vitia sentou-se na beirada do sofá. Não é aquela ruiva que eu vi com você num café em setembro? É, Roman assentiu. Estávamos discutindo como ajudá-la legalmente. Ouvi aquela mentira em silêncio.
observando como meus filhos inteligentes, perspicazes, começavam a enxergar o pai em sua verdadeira essência. Não era preciso acrescentar nada. Romã cavava sua própria cova a cada palavra. Por que você trocou a fechadura da Dasha? Perguntei, calma. O quê? Ele claramente não esperava por isso. A antiga quebrou, a chave emperrava. E por que a vizinha viu essa mulher na nossa Dasha 4 vezes no último mês? Continuei. Naqueles fins de semana em que você supostamente foi pescar com os colegas? Romã empalideceu. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Pai, fala a verdade, Masha fitava-o sem pestanejar. Já não somos crianças. Romã abriu a boca para responder, mas naquele momento seu telefone, sobre a mesinha de centro, começou a tocar. No visor, piscava o nome, Helena. Todos congelaram, olhando para o aparelho. Ninguém se mexeu. Romã estendeu a mão, mas Masha foi mais rápida. Ela agarrou o telefone e antes que o pai pudesse reagir, ativou viva voz. Alô? Disse, sem tirar os olhos de Romã. Romosha, uma voz feminina, jovem e melodiosa, ecoou. Onde você está? Já estou há 1 hora esperando no nosso café. Tenho uma surpresa para você. Não é o Romã, Masha respondeu serena. Sou a filha dele. Houve uma pausa tão longa do outro lado que pensei que a ligação tivesse caído. Filha? A mulher repetiu, genuinamente surpresa. Ele tem filhos? Pensei que fosse divorciado. Masha olhou para o pai com uma dor tão profunda que meu coração se apertou. Não, ela pronunciou devagar. Meus pais são casados há 23 anos. Até ontem. Um sinal curto indicou que Helena desligara. O silêncio na sala era de tumba. Vitia olhava para o chão. Masha fitava o pai diretamente nos olhos. Por um instante tive a impressão de que minha filha havia envelhecido 10 anos naquela fração de tempo. Bom, Romã passou a mão pelo rosto. Agora vocês sabem de tudo. Não tudo, Vitia murmurou. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Romã suspirou. 4 meses, admitiu. Conheci Helena numa apresentação de projeto. Ela trabalha na Tecnostroy, uma empresa parceira. Me confundi. Ela é jovem, alegre, tudo é fácil com ela. Mas ia terminar, juro. Por isso fiz a cópia do anel da sua mãe. Masha ergueu as sobrancelhas. Pai, você faz ideia do que fez? Vocês não podem me julgar. Romã tentou se justificar. De repente, Romã explodiu, os olhos brilhando com uma mistura de frustração e desespero. Vocês não têm ideia do que é sentir que a vida passa por você, que você está preso numa rotina sem fim, que só o que te espera é a velhice. Chega! Sua voz tremia, as mãos apertadas em punhos sobre a mesa. Levantei a mão, interrompendo aquele fluxo de autojustificativas. Crianças, deixem-me sozinha com o papai por 1 minuto, por favor. Masha e Vitia trocaram um olhar, mas obedeceram, saindo em direção à cozinha. Quando a porta se fechou atrás deles, virei-me para Romã. Arrume suas coisas. O quê? Ele me olhou incrédulo, como se não tivesse entendido as palavras. Você ouviu. Arrume suas coisas e vá embora. Valha, você não pode simplesmente me expulsar da minha própria casa. Protestou, indignado. Este é meu apartamento, lembrei-lhe, a voz firme. Herdado dos meus pais. E agora saia. Você vai se arrepender disso, cuspiu entre os dentes. Sem mim, você não é ninguém. Valha. Uma donzela sem educação, sem carreira, sem nada. Sem nada, repeti baixinho, mas com uma calma que o fez recuar. Vá para sua Helena, que nem sabe que você tem filhos. Conte a ela que tipo de pai cuidadoso você é. Algo no meu tom o silenciou. Ele se levantou, arrastando os pés até o quarto. 20 minutos depois, voltou com uma mala e uma bolsa esportiva. Masha e Vitia saíram da cozinha quando ele já estava no corredor, de casaco vestido, as chaves na mão. Eu ligo, disse aos filhos, sem sequer olhar na minha direção. Vamos conversar sem emoções. Isso tudo é um mal-entendido. Vamos resolver. Ninguém respondeu. A porta da frente bateu com um estalo seco. Só quando os passos de Romã se perderam na escada é que permiti a mim mesma afundar numa cadeira do corredor. As pernas tremiam, incapazes de me sustentar. Mamãe. Masha ajoelhou-se ao meu lado, envolvendo-me num abraço. Lágrimas escorriam por seu rosto. Perdoa ele, por favor. Não há o que perdoar, respondeu Vitia, sentando-se do outro lado. Sua voz era serena, quase adulta demais para seus 22 anos. Papai escolheu seu caminho. Olhei para meus filhos, tão crescidos, tão compreensivos, e senti um estranho alívio. Como se um peso que carregava sem nem perceber finalmente tivesse caído dos meus ombros. Vou pedir o divórcio, anunciei, enxugando as lágrimas da filha. A decisão é definitiva. Eles não discutiram.
Ficamos os três ali de mãos dadas, enquanto a noite caía além da janela. Nossa família nunca mais seria a mesma, mas talvez fosse melhor assim. A neve caía em flocos grossos, cobrindo a cidade com um manto branco. Eu estava à janela do escritório do cartório, observando a agitação pré-festiva nas ruas. Dezembro sempre fora um mês de espera por milagres, de balanços. Aquele dezembro, porém, marcava o meu adeus definitivo ao passado. Valentina Mikhailovna, assine aqui e aqui, indicou o notário, interrompendo meus pensamentos. Aproximei-me da mesa e coloquei minha assinatura no acordo de divisão de bens. Roman sentava-se à minha frente, mais magro e envelhecido. Seus olhos revelavam uma mistura de culpa e alívio. Então o apartamento e a Dasha ficam integralmente com a senhora, resumiu o notário. E os bens pessoais do Roman Alexandrovich permanecem com ele. Estou correto? Assentimos ao mesmo tempo. A divisão havia sido surpreendentemente simples e pacífica. Roman não reivindicou a propriedade, reconhecendo que o apartamento já era meu antes do casamento, e decidimos vender a Dasha juntos. Havia memórias demais ali, pesadas, sufocantes. Os filhos apoiaram a decisão. O processo de divórcio pelos Ax levou apenas um mês. Entramos com o pedido por mútuo consentimento, sem acusações. Nenhum escândalo, nenhuma cena pública. Como se toda a dor e a fúria tivessem queimado naquela semana de outubro, deixando apenas cinzas. Roman alugou um apartamento no bairro Pionersky. Por iniciativa própria, ofereceu-se para dividir seu salário ao meio para ajudar nas despesas da casa. Os filhos já eram adultos, então não se tratava de pensão, mas o gesto tinha um significado. Não pelo dinheiro, mas pelo reconhecimento de sua responsabilidade. Valha, Roman me alcançou na saída do cartório. Quis perguntar, como vão as coisas com o trabalho? Procuro, respondi, dando de ombros. Depois de 20 anos fora do mercado, não é fácil. Talvez eu pudesse ajudar? Na minha empresa. Não, obrigada, interrompi suave mas firme. Eu dou conta sozinha. E de fato dava. Todos os dias. Enviava currículos e a entrevistas, atualizava meus conhecimentos. Minha formação em economia de 1998 tinha lacunas imensas. Marketing digital, fluxo eletrônico de documentos, software de contabilidade. Tudo aquilo era um enigma para mim. Em meados de janeiro a persistência deu frutos. A pequena empresa Book Service aceitou me contratar como estagiária de contabilidade. O salário era modesto, 35.000 rublos durante o período de experiência, mas para começar, já era algo. Valentina Mikhailovna, você terá muito o que aprender, advertiu Tamara Sergeevna, a diretora. Mas tem a base educacional e o mais importante, vontade de trabalhar. O resto é questão de tempo. Lembrei-me para sempre do meu primeiro dia. Uma mistura de medo, nervosismo e uma estranha euforia. Eu consigo, repeti a mim mesma, encarando a interface desconhecida do 1C. Eu dou conta. E aos poucos fui dando. Ficava até tarde, assistia a tutoriais, fazia perguntas às colegas. Em fevereiro gastei 15.000 das minhas economias em um curso de atualização. Quando Roman soube, tentou reembolsar-me, mas recusei. Aquilo era um investimento em mim. A vida, pouco a pouco, se reorganizava. Vitia mudou-se do alojamento estudantil para ficar comigo, alegando que queria ajudar, embora eu desconfiasse que, na verdade, ele só queria me apoiar naquele momento difícil. Todas as noites, jantávamos juntos, falávamos sobre notícias. Seus relatos sobre a universidade, as aulas particulares que dava, os planos para a pós-graduação me devolviam uma sensação de normalidade. Masha também não me deixava sozinha. Ligava todos os dias, vinha de São Petersburgo nos fins de semana. Até que no final de fevereiro chegou com uma notícia especial. Mamãe, o Igor e eu decidimos que está na hora de você virar avó, anunciou durante o jantar, olhando-me com um sorriso maroto. No sentido de, não entendi de imediato. 12 semanas, explicou radiante. Em setembro. Pela primeira vez em meses chorei, não de tristeza, mas de felicidade. A ideia de me tornar avó encheu-me de uma energia nova. Enquanto Viti abria o champanhe para nós e suco para Masha, pensei em como a vida podia ser surpreendente. O fim de uma história tornava-se o início de outra. Naquela mesma noite, quando os filhos já dormiam, meu celular tocou. Era Lari, minha amiga de longa data. Valiusha, sua voz soava preocupada. Amanhã, na chocoladnitsa da rua Lenina, uma tal de Helena quer te ver. Diz que é importante. Meu coração pulou. Helena, a ruiva com quem eu flagrara Roman. O que ela queria? O que mais poderia dizer? Diga a ela que eu irei, respondi após uma pausa. O encontro estava marcado para as 2 da tarde. Cheguei pontualmente, o hábito da pontualidade, cultivado em um mês de trabalho, já estava enraizado.
Helena já estava sentada à mesa junto à janela. Era de fato uma mulher vibrante. Cabelos ruivos exuberantes, traços finos, claramente mais jovem que eu por uns 15 anos. Obrigada por vir, disse, torcendo nervosamente um guardanapo entre os dedos. Não tinha certeza, admiti, sentando-me à sua frente, esforçando-me para manter a voz calma. Por que queria me ver? Ela abriu a bolsa e tirou uma pequena caixa. Precisava devolver isto. Colocou-a sobre a mesa. E dizer que não sabia que Roman era casado. Ele se apresentou como divorciado, solteiro, sem filhos. Abri a caixa. Dentro estava o anel. Uma réplica exata do meu anel de rubi, herança da minha avó. Desconfiei que não era uma joia qualquer, continuou Helena com um suspiro. O design era antigo demais, não parecia coisa de loja. Quando perguntei de onde era, ele disse que era uma lembrança de asterisco. Da mãe, terminou Helena, enquanto eu examinava o anel em silêncio. Cada detalhe era idêntico. O mesmo corte do rubi, os mesmos arabescos finos na banda. Roman havia encomendado uma cópia perfeita. Devia ter custado uma fortuna. Sinto muito que tenha sido assim, disse ela, mantendo os olhos fixos nos meus. Mas você precisa saber, eu não fui a primeira. Com gestos lentos, Helena deslizou sobre a mesa uma pasta com impressões, capturas de tela, conversas de Roman com outras mulheres. Marina, da contabilidade. Svetlana, a massoterapeuta. Mensagens repletas de carinho, promessas, as mesmas palavras de amor que eu ouvirá por anos. Tudo igual, tudo falso. Descobri por acaso, explicou ela, baixando a voz. Ele deixou o celular destrancado. Pensei que você merecia saber a verdade. Por que agora? Perguntei, embora a resposta já pairasse no ar. 4 meses haviam se passado desde aquele dia. Helena hesitou, os dedos brincando com a xícara de café já frio. Me demiti da Textroy. Arrumei outro emprego longe da influência dele. Ergueu os olhos, firmes. E porque você tem o direito de saber. Ficamos ali quase 2 horas. Estranhamente não senti ódio por aquela mulher. Ela também fora enganada, como eu. A diferença? Eu havia perdido 23 anos. Ela, apenas 4 meses. Voltei para casa com uma calma inesperada. Era como se a última peça de um quebra-cabeça tivesse se encaixado. Tudo finalmente fazia sentido. Os retornos tardios, as viagens de negócios, os novos hábitos. Até a minha própria vida começava a ganhar um novo contorno. À noite, o telefone tocou. Era Lari, a voz carregada de preocupação. Então, amiga? Como foi? Essa mulher não te abalou? Pelo contrário, respondi, surpresa com minha própria serenidade. Foi como tirar um peso das costas. Agora tenho certeza, não cometi nenhum erro. Ótimo. Animou-se ela. Porque tenho uma ideia. Que tal irmos para o mar em março? Uma semana em Soti. Ar puro, ondas, sol. Você precisa recarregar as energias, valia. Não sei, hesitei. O trabalho, o dinheiro. No trabalho você tira férias, e dinheiro. Interrompeu, pragmática. Você vendeu a Dasha. Não dá para só economizar e guardar. Vamos, decida-se. Ela tinha razão. A Dasha fora vendida por 1 milhão de rublos. Parte do valor eu havia reservado para a reforma do apartamento, outra para a futura netinha, ou netinho. Mas um pouco poderia ser investido em mim mesma. Está bem, concordei. Vamos em março. Desliguei o telefone e me aproximei da janela. Do lado de fora, um leve neveiro de fevereiro dançava no ar. Lá embaixo as pessoas passavam apressadas, cada uma com sua história, suas dores e alegrias. Pensei em como, há pouco tempo, minha vida parecia desmoronada. E agora, apenas 3 meses depois, eu voltava a sentir chão sob os pés. Tinha um emprego. Tinha filhos que me apoiavam. Em breve, um neto ou uma neta. Uma amiga disposta a cruzar o mundo comigo. E acima de tudo, tinha a mim mesma, mais forte do que nunca. O sol de Soti aquecia a pele, despertando uma sensação há muito esquecida, a leveza de não ter preocupações. Eu estava sentada em uma cadeira de vime na varanda do mini-hotel, observando o ponto onde o mar se fundia ao céu. Ao meu lado, Lari folheava uma revista, comentando ocasionalmente sobre as novas tendências de moda, mas eu mal ouvia. Dentro de mim, algo se expandia, uma tranquilidade nova, como se, pela primeira vez em meses, eu respirasse sem apertos no peito. Nossa semana em Soti custará 45 mil rublos para nós duas. Nada extravagante, mas também não era economia extrema. Um hotel pequeno a 3 minutos da praia, café da manhã incluído, caminhadas diárias pela orla. Sem planos, sem pressa. Só nós, o mar e a primavera que ali chegava antes que no Ural. No terceiro dia, Lari e eu nos instalamos em um café à beira-mar. A brisa de março era fresca, mas já trazia um calor primaveril.
Pedimos frutos do mar e vinho branco, saboreando a vista do pôr do sol que pintava o céu de rosa e laranja. Com licença, posso me juntar a vocês? Uma voz masculina interrompeu o silêncio. Todos os outros lugares estão ocupados. Levantei os olhos. Diante de mim, um homem alto, por volta dos 50 anos, com fios prateados nas têmporas, olhos inteligentes atrás de óculos e um sorriso contido. Claro, assentiu Larry, piscando para mim de um jeito que o estranho não percebeu. Ele se apresentou, Mikhail Viktorovich, cardiologista de Ekaterimburgo. Que coincidência, comentei, surpresa. Nós também somos de Ekaterimburgo. Somos conterrâneos então. Eu venho aqui todo março, explicou ele, acomodando-se. Uma tradição. Preciso desse intervalo. A conversa fluiu com uma naturalidade inesperada. Mikhail revelou-se um homem culto, com um humor sutil e uma paixão por música clássica. Falou do trabalho no centro cardiológico, do filho que morava em Moscou, dos livros que lia nas horas vagas. E você é casada? Perguntou quando Larry se afastou para atender uma ligação. Fui e respondi, girando o copo entre os dedos. Me separei há 3 meses, depois de 23 anos de casamento. Algo passou por seus olhos, compreensão, uma compaixão sem piedade. Eu também, confirmou com um aceno. Há 2 anos. 18 anos juntos. Não foi fácil. Conversamos até o café fechar. No dia seguinte nos encontramos novamente, dessa vez os 3, e partimos para um passeio pelas montanhas. Depois mais um dia. E outro. Larry, sempre discreta, encontrava pretextos para nos deixar a sós. Um museu que precisava visitar, uma loja de tecidos raros que não podia perder. Na hora da despedida trocamos contatos. Não alimentava ilusões, conhecimentos de férias raras vezes se transformavam em algo sólido. Mas a troca de mensagens continuou depois que voltamos. Em meados de abril, uma notificação no celular. Uma exposição de impressionistas franceses havia sido inaugurada na galeria da cidade. Gostaria de fazer companhia? Aceitei, embora uma ansiedade estranha me apertasse o peito. Não era cedo demais? Nosso primeiro encontro oficial em Ekaterimburgo foi no Teatro de Ópera e Balé, para o Lago dos Cisnes, uma peça clássica que sempre amara. Mikhail me recebeu com um buquê de lírios do vale, simples, mas elegante. Acho que você deve gostar desses, disse. Discretos, mas com personalidade. Após o espetáculo, caminhamos pela cidade à noite. Ele não tentou segurar minha mão, não fez declarações grandiosas. Apenas esteve presente, atento, sereno. Sinto que você ainda não está pronta para um novo relacionamento, comentou, ao me deixar no prédio. E está tudo bem, Valentina. Temos tempo para nos entender. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Nenhuma pressão, nenhuma expectativa. Apenas respeito pelo meu espaço, pelo meu ritmo. Abril também trouxe outras mudanças. No trabalho, meu período de experiência terminou, e meu salário subiu para 42 mil rublos. Não era uma fortuna, mas cada rublo conquistado me enchia de orgulho. Pela primeira vez em 2 décadas, eu me sentia financeiramente independente. As colegas, maioria mulheres da minha idade ou mais velhas, tornaram-se um apoio inesperado. Almoçávamos juntas, falávamos não só de trabalho, mas de vida, de filhos, de sonhos. Nunca imaginei que aos 45 anos faria novas amigas. Vitia também me surpreendeu. Defendeu o diploma com louvor, recebeu uma indicação para pós-graduação e, com ela, uma bolsa maior. Mãe, agora posso contribuir mais com as despesas, disse orgulhoso. E logo não vou mais comer seu pão de graça. Abracei-o. Gosto de ter você por perto. No início de maio, veio a notícia de Masha. O ultrassom confirmara, seria uma menina. Chorei de felicidade ao ver a imagem borrada na tela do celular. Uma vida minúscula, minha neta. Uma nova história. Nós e Igor decidimos chamá-la de Ana, anunciou Masha. Em homenagem à bisavó. Imediatamente comecei a preparar enxovais. Tricotei meias, toucas, garimpei lojas em busca de roupinhas fofas. A ocupação me trazia uma alegria tão profunda que, com frequência, me flagrava sorrindo sem motivo no meio do expediente. Foi então que Roman ligou. Quase não trocávamos palavras naquele período, apenas assuntos práticos sobre a divisão de bens ou mensagens indiretas pelos filhos. Sua voz, porém, soou estranhamente suave. Masha me contou sobre a menina, disse ele. Gostaria de fazer parte da vida dela, se você não se importar. Encontramo-nos em um café, com a neutralidade de uma reunião de negócios. Sem acusações, sem memórias dolorosas. Sem hesitar, respondi. Claro, você é o avô. Ninguém tem o direito de privá-lo desse papel. Ele me olhou surpreso, como se não esperasse aquela resposta.
E eu de repente percebi que não sentia mais ódio nem ressentimento, apenas um cansaço leve e uma tristeza serena pelo que poderia ter sido, mas nunca foi. Naquela mesma noite, abri a caixa de joias onde guardava o anel de rubi da minha avó. A pedra reluzia sob a luz da luminária, profunda e intensa. Este rubi sabe guardar as palavras que não conseguimos dizer em voz alta. Lembrei-me das palavras da vovó. Decidi que quando Ana crescesse o anel seria dela. Já a cópia que Helena me devolvera, enviei para um fundo beneficente de orfanatos. Que vendam. O dinheiro pode ajudar em algo útil. A reforma do apartamento estava quase concluída. Com a venda da casa de campo, renovei a cozinha e o banheiro, troquei as janelas. Uma parte do dinheiro reservei para a educação da minha neta. A noite de maio estava quente e tranquila. Micael e eu passeávamos pela orla, observando como o sol poente tingia a água de dourado. Sabe, disse ele, pela primeira vez usando você íntimo, penso muito em nós. No que poderia ter sido. Eu também, confessei. Mas preciso de tempo. Ele sorriu, compreensivo. Não tenho pressa. Talvez daqui a 1 ano, 2. Quando estivermos prontos. Se estivermos. Sentamos em um banco, olhando para o rio. A brisa da primavera brincava com meus cabelos. O mais surpreendente, falei, é que aprendi a ser feliz sozinha. E só agora, talvez, esteja pronta para dividir essa felicidade. Ele apenas assentiu, entendendo sem palavras. Foi quando o telefone tocou. Era Masha. Mãe, como estão as coisas com o Micael? Perguntou sem rodeios. Vitia diz que é sério entre vocês. Sorri, olhando para o homem ao meu lado. Não temos pressa, filha. O amor verdadeiro sabe esperar. Quando desliguei, uma calma quente se espalhou por dentro. De repente compreendi uma verdade simples. O desmoronamento da minha vida antiga havia se tornado a base de algo novo, mais honesto, mais consciente. Agora eu sabia que a felicidade começa no amor por si mesma e no respeito à própria jornada. O resto é apenas um bônus agradável. A noite envolvia a cidade em um crepúsculo suave. À frente, estavam o verão, o nascimento da neta, novos encontros e descobertas. E eu estava pronta para esse futuro, sem medo, com o coração aberto e o olhar claro. Há quem diga que depois de certas perdas, a felicidade se torna impossível. Mas a vida me ensinou uma lição mais profunda. A felicidade não está nos outros, nem nos relacionamentos, nem nos papéis que desempenhamos. Ela habita dentro de nós. É a capacidade de se maravilhar com o nascer de um novo dia, mesmo que as lágrimas da noite anterior ainda umedeçam o travesseiro. É encontrar alegria nas pequenas coisas. No primeiro gole do café da manhã, no timbre familiar da voz da filha ao telefone, no sorriso espontâneo de um colega, no perfume da flor de lilás que invade a janela aberta. Acima de tudo, é a liberdade de ser quem se é e sem máscaras, sem desculpas, sem o medo do julgamento alheio. E principalmente é a aceitação de si mesma, o amor por aquela mulher que nos olha no espelho todas as manhãs, com suas rugas, fios brancos, erros e conquistas. Romão um dia me disse, sem mim você não é ninguém. E eu acreditei. Mas hoje sei, eu sou um universo inteiro. Complexo, cheio de contradições, mas incrivelmente belo, merecedor de amor e respeito, começando pelos meus próprios. Deitei-me na cama, envolvida pelo frescor do cobertor recém-estendido. Do lado de fora a chuva cantava sua canção de ninar, embalando a cidade adormecida. Amanhã seria mais um dia, com suas obrigações, preocupações, mas também com suas pequenas alegrias e descobertas. Depois de amanhã, Micael voltaria, e iríamos ao cinema assistir a uma comédia francesa. No sábado, Masha e o marido viriam para escolhermos juntos o carrinho da futura neta. Daqui a um mês, eu e Vitia voaríamos para a Crimeia, ele ganhou a viagem em uma rifa da universidade. A vida segue. E sabe de uma coisa? Ela é linda. Mesmo após a traição. Mesmo após o divórcio. Mesmo quando tudo que parecia inabalável desmorona. Ao fechar os olhos não pensei no passado, mas no que estava por vir, na neta que logo chegaria, nos projetos novos no trabalho, nas viagens possíveis com Micael, nos livros ainda não lidos, nos filmes ainda não feitos, na primavera que despontava tanto na natureza quanto dentro de mim. O anel da vovó repousava na caixa de joias, aguardando seu momento. Talvez ajudasse a Nia a encontrar um amor verdadeiro, ou talvez lhe ensinasse a mesma lição que aprendi: o maior amor na vida de uma mulher é o amor por si mesma. Só quando nos amamos e valorizamos de verdade é que os outros aprendem a fazer o mesmo. Com esse pensamento adormeci serena, sem ansiedades ou pesadelos. Uma nova vida já havia começado, e eu estava pronta para vivê-la por completo, com intensidade, honestidade, sem medo e sem olhar para trás. Afinal, o futuro prometia ser fascinante,
e era com minhas próprias mãos que eu o construía.